Vamos lá, gente. Vamos lá, meus amores. A gente vai começar com direito do trabalho. Direito do trabalho são 6 questões. Provavelmente começam na questão... As últimas 11 questões é direito do trabalho e processo do trabalho. Tá? Então, a gente tem 70, 71, 72, 73, 74, 75, 35, 69. 76, 77, 78, 79, 80. É isso. Então, a gente deve começar na 69, lá com a questão de direito do trabalho. Como é que a prova da FGV se comporta em direito do trabalho? Ela costuma trazer atualidade, tudo que há de novo, uma questão de salário, uma questão de jornada, uma questão de estabilidade, uma questão em contratos, tá? Ela traz também uma questão, às vezes, uma questão inusitada, sobre mulher, sobre rural, aquela questão surpresa. Na questão surpresa, não dá para a gente trabalhar, nas demais questões a gente pode trabalhar perfeitamente. Então, eu vou começar com a questão das atualidades. O que é que mudou recentemente, o que eventualmente ela pode estar te cobrando. A súmula mais nova que existe no TST, ela fala de multa do artigo 477 da CLT. O que é a multa? Todo empregador tem 2 prazos para pagar as verbas rescisórias. Se ele já previa que o contrato ia acabar, então se ele já sabia que o contrato ia acabar, ele tem que pagar as verbas rescisórias no primeiro dia útil seguinte àquela data prevista. De modo que, se eu estiver falando de contrato a prazo, que eu sei que ia acabar a tal data, ou se eu estiver falando de um contrato sem prazo, com aviso prévio cumprido, eu tenho que pagar no primeiro dia útil seguinte. De modo diverso, se o empregador não sabe quando ele tem que pagar as verbas rescisórias, se é uma surpresa, porque houve dispensa sem justa causa, morte do empregado, aviso prévio indenizado, toda vez que a rescisão contratual é uma surpresa para o empregador, ele tem 10 dias corridos para pagar as verbas rescisórias. Estes 10 dias, eles começam a contar do dia seguinte à extinção do contrato. Então, se o empregado morreu aqui, os 10 dias começam a contar aqui, ok? Não começa do dia do evento, e sim do dia seguinte ao evento. Só que são 10 dias corridos, inclusive feriados de santos. Se eu não respeitar nenhum desses 2 prazos previstos no 477, parágrafo 6º, letra A ou letra B, eu tenho que pagar uma multa que vale 30 dias de salário. Ok, isso já existia. O que tem de novo na súmula 462, que é a última súmula? A súmula diz o seguinte: o fato do empregado não ter o vínculo ainda reconhecido pelo empregador, ou seja, o fato do empregado estar brigando pelo reconhecimento de vínculo empregatício na justiça, não retira dele o direito à multa. Tá? Então, havia muito isso que não havia obrigatoriedade do empregador pagar multa porque o vínculo ainda estava sendo discutido. Não. Se ele não pagou no prazo, com ou sem vínculo, se foi reconhecido o vínculo em juízo, ele vai pagar a multa do 477. Não confundam a multa do 477 com o 467. O que é o 467? O 467 é uma execução muito mais forte do que a antiga tutela antecipada, a atual tutela por evidência ou por urgência. O que significa dizer isso? Eu tenho um direito, ele está aprovado, ele já é imediatamente executado. Beleza, só que ele vai sofrer execução, penhora de bens, etc. O 467 é o seguinte: houve extinção do contrato de trabalho, existem verbas rescisórias incontroversas. Estas verbas rescisórias incontroversas deveriam ter sido pagas no prazo. Não foram, já gera multa do 30 dias. Além disso, o empregado tem o direito de exigir que o empregador faça este pagamento já com a multa do 477 na primeira audiência. E se ele não pagar na primeira audiência, ele vai pagar depois com um acréscimo de 50%. Não existe nada na justiça mais eficiente do que o 467.
É simples, ou o empregador vai para a primeira audiência e paga o que ele deve, as verbas decisórias incontroversas, ou ele paga depois com um acréscimo legal de 50%. Sobre este acréscimo de 50% que tem, porque, por exemplo, eu deveria ter pago um aviso prévio, eu vou pagar mais 50% desse aviso. 13º salário, mais 50%. Esse valor, esse 50%, ele não tem nenhuma incidência em termos previdenciários, tá? Ele vai ter incidência de imposto de renda, mas em termos previdenciários ele não tem incidência. Tanto que quando a gente faz acordo na Justiça do Trabalho, a gente joga para efeitos de acordo para não ter que recolher previdência, o 467 e a multa do 477 também, que não tem incidência previdenciária. Também não tem incidência previdenciária na rescisão contratual as férias. Agora, aviso prévio tem, 13º tem, saldo de salário tem. Não tem férias 467 e 477, tá? Já entrando nessa rescisão, vou buscar uma outra alteração legal, que é o FGTS. Qual é a alteração legal? Nós temos duas alterações recentes, né? Então, o FGTS pode cair para ti. A gente sabe que o FGTS ele foi criado em 1966, mas de 66 até 1988, com a Constituição de 88, ele era uma opção do empregado. Então, o empregado optava ou não. Se ele era optante pelo sistema do FGTS, ele não podia mais ser estável decenal. Se ele não era optante pelo sistema do FGTS, trabalhava 10 anos para o mesmo empregador, ele era estável decenal. Ok. O que aconteceu com a Constituição de 88? Acabou a possibilidade do cara ser estável decenal. Por que acabou a possibilidade do cara ser estável decenal? Porque agora todo mundo obrigatoriamente recolhe o fundo de garantia. Tá. Só que a lei do fundo de garantia, a Constituição de 88, a lei é de 90, 8.036 de 90. A lei previa que se o empregador não recolhia o fundo ao longo do contrato de trabalho, porque é um recolhimento ininterrupto de 8% sobre a remuneração do empregado, e se o empregador não fazia esse recolhimento, o empregado, ao entrar com a ação, ele só tinha que respeitar a prescrição bienal de 2 anos. Ele respeitava os 2 anos e buscava até 30 anos para trás. Isto acabou. A partir de 14 de novembro de 2014, todas as ações que entraram no Brasil, a OAB é obrigada a trazer a data, tá? Então não precisa gravar a data, precisa gravar a informação. As novas ações de 2015 para cá, e as ações de dezembro de 2014, coloca assim, Proclamação da República na tua cabeça. Proclamação da República é um marco, tá? Porque na verdade é a partir de 14 de novembro de 2014. Todas as ações distribuídas a partir desta data, elas só buscam 5 anos para trás, elas não buscam mais 30 anos. Isto é uma novidade, tá? Uma novidade que prejudica o empregado, obviamente, porque o empregador fica 30 anos sem recolher e o empregado só vai conseguir buscar 5 anos para trás. Então, o FGTS agora passa a ser abrangido pela prescrição quinquenal. Outra novidade, e essa novidade é novíssima mesmo, porque é de agora, de 2016. De quem é o ônus da prova para provar o recolhimento desse FGTS 8%? É do empregador. Então, eles podem, inclusive, formular a mesma questão, falando do direito e de quem é o ônus da prova. O ônus da prova, na verdade, o empregador tem que fazer a prova de que ele recolheu, para ele não ser condenado aos últimos 5 anos de recolhimento de FGTS, ação sendo distribuída a partir de 14 de novembro de 2014. Ok? Saímos dessas duas novidades, a outra novidade que tem em súmulas alteradas de respeito à compensação de jornada e periculosidade. Então, vou falar de compensação de jornada especificamente. O que tem de novo? Depois eu falo o que é compensação. O que é novo? Novo é, norma coletiva não pode prever horas extras em atividade insalubre. Por que isso? Porque o artigo 60 da CLT, ele exige autorização do Ministério do Trabalho para horas extras em atividades insalubres. Isso 60 já exige da CLT. O que é que o novo inciso 6º da súmula 85? Provavelmente a súmula 85 do teu Vadimeco não tem até o inciso 6º. Porque isso é muito novo, só vai existir no Vadimeco do 2º semestre. Tá? O inciso 6º da súmula 85, ele traz, não é válida a cláusula de norma coletiva que autorize prestação de serviço suplementar ou de horas extras em atividades insalubres. Fechou? Só aproveitando o gancho, porque aí o cara pode abrir um pouquinho a questão para falar de compensação de horas. Quanto e como é feita a compensação de horas? Primeiro a gente tem que lembrar como é feita a hora extra. A hora extra, pelo artigo 59, ela tem que ter acordo escrito e individual de prorrogação de jornada.
Se a empresa tiver 30 mil empregados, ela tem 30 mil acordo escrito individual de prorrogação de jornada. O limite é de 2 horas extras diárias. E o pagamento é adicional mínimo de 50% de segunda a sábado e adicional mínimo de 100% aos domingos e feriados. Como é feito esse pagamento? Salário do empregado, na conceituação correta de salário, não só o salário base. Salário é toda importância paga com habitualidade pelo empregador. É salário, o salário base, que pode ser o mínimo, o piso, o salário profissional ou o salário normativo. É salário, a comissão, que é variável, gratificação ajustada, abono, ajuda de custo, diárias e ajuda de custo que excedam de 50% do salário base, adicional noturno, de insalubridade, de periculosidade, tudo isso é salário. Então, eu somo tudo, acho o valor do salário, que o salário é uma globalidade salarial, divido pelo número de horas mensais. Para quem trabalha 8 horas por dia, 44 horas por semana, a pessoa tem 220 horas mensais. Mas pode ser que seja 200, 180, 150. Divido pela quantidade de horas mensais e aplico o adicional mínimo de 50% de segunda a sábado ou de 100% aos domingos e feriados. Ok, isso é pagamento de hora extra. O que é a compensação das horas extras? A compensação das horas extras também exige o acordo de prorrogação individual, o limite de 2 horas extras diárias, e só que no lugar do pagamento eu vou ter folga compensatória, desde que essa folga compensatória aconteça em 1 ano. Se não acontecer em 1 ano, as horas não compensadas deverão ser imediatamente pagas como extras, tá? O acordo de compensação de horas extras pode ser coletivo ou individual, mas tem que ser escrito. O acordo de prorrogação de horas extras necessariamente é escrito e individual. Não se esqueçam que a mulher, para começar a prestar horas extras, ela tem que ter um intervalo mínimo de 15 minutos. Então, ela para 15 minutos e começa a prestar hora extra. Homem não, homem pode prestar hora extra direto sem ter pausa para começar as horas extras, ok? Então, o que tem de novo na compensação de jornada? Não pode a norma coletiva autorizar jornada extra em atividade insalubre, ok? Novidade da súmula 364. 364 é adicional de periculosidade. A adicional de periculosidade mudou pra caramba. Muito nos últimos 5 anos. O que teve de mudança, aí vamos em todas as mudanças, porque se tem essa súmula, o cara pode fazer uma questão completa, tá? O que tem de novidade? Antigamente, o adicional de periculosidade só era devido para aquele empregado que podia morrer por explosão. Era só esse cara. O cara pode explodir, e ele explodia por inflamáveis, radiações ionizantes e eletricidade. Muito que bem. Esses caras eu tinha que ter perícia. Perícia no local de trabalho para saber se a quantidade de inflamável vai causar uma explosão. Perícia para saber se a voltagem também causa uma explosão. E perícia para saber se havia radiações ionizantes de modo a atingir aquele empregado onde quer que ele trabalhasse. Então, essas atividades exigiam perícia. Outras atividades, a periculosidade é inerente à própria atividade, como é o caso do bombeiro civil. Que já tem periculosidade por determinação de lei. Também já tem periculosidade o cara que é vigilante. Eu não preciso fazer perícia de vigilante. Ele é vigilante, ele tem direito de receber periculosidade. E tem periculosidade também o empregado que trabalha com motocicleta, tá? O trabalhador de motocicleta. Esses caras eu não preciso da perícia técnica, porque a própria lei já prevê periculosidade para eles, tá? Os outros eu preciso porque a NR16 vai falar da quantidade de voltagem, de inflamáveis, para saber se aquilo gera ou não uma explosão que pode matar a pessoa, tá? Aí o que acontece? Todos os empregados que têm direito adicional de periculosidade, ele recebe 30%. Sobre o salário base, só sobre aquele primeiro lá de cima, que a gente chama normalmente no Olerite de 001, tá? É o primeiro. Não entra para cálculo de periculosidade as outras coisas, tipo gratificação, comissão, não entra. Só que o eletricitário entra. O eletricitário é 30% sobre tudo, porque a lei prevê. A lei é súmula 191. Todos os outros é 30% sobre o base. O vigilante, como é uma novidade aí, ter adicional de periculosidade, antes alguns recebiam adicional de risco,
Quem recebia adicional de risco podia compensar o valor pago de adicional de risco com o valor devido de adicional de periculosidade. Se ele já ganhava por risco 40%, ele não vai ter redução, mas também não tem que ganhar mais nada, porque o 30 está dentro do 40. Se ele ganhava 20, eu tinha que pagar 10 de periculosidade, porque aí somos os dois para poder dar os 30. Beleza. Aí, vindo para essa área, aquele que precisa de perícia e daquele que não precisa de perícia, aquele que precisa de perícia é eletricidade, radiação. Quem que é? Vamos lá. Então, como eu estava te dizendo, para essas pessoas que precisam da perícia para configurar a periculosidade, a perícia ela vai existir para saber se a quantidade de inflamável, de eletricidade, vai explodir e vai matar a pessoa. Beleza. Se o empregador já pagava esse adicional, ainda que errado, a justiça dispensa a realização dessa perícia, que é a súmula 453 nova também, tá? Se não é o caso de dispensar, porque o cara não recebeu o adicional, a perícia é obrigatória. É tão obrigatória que o juiz ele não pode decretar revelia e condenar o empregador. Ele tem que decretar revelia e mandar fazer a perícia. Então, se não era pago, a perícia é obrigatória. Dentro dessa história da perícia ser obrigatória, tem uma outra questão também. Quem vai pagar os honorários periciais? O valor dos honorários é fixado pelo juiz. São fixados pelo... Não, é mesmo. É fixado pelo juiz. Quem paga é a parte sucumbente no objeto da perícia, que pode ser, inclusive, o empregado. Porque se ele perder a periculosidade, é dele a responsabilidade pelo pagamento. Porém, se ele for beneficiário da justiça gratuita, quem tem que pagar é a União. E isto também é súmula nova, que é 457. Tá? Então, eu tenho uma série de súmulas novas dentro desse quesito periculosidade. O que tem de mais novo agora? De mais novo não é válida a cláusula de norma coletiva que fixe percentual de periculosidade
proporcional ao tempo de exposição do empregado. Por que que não é válida? Se ele está em risco, ainda que seja intermitente, ele tem que ganhar 30%, tá? Do que o salário dele, exceto o eletricitário, que ganha 30% de tudo. Beleza? Tem só mais uma novidade, que é relacionada a salário. Vocês sabem que... Não, tem duas. Complemento, duas de salário. O salário, ele não pode sofrer redução, né? Salvo negociação coletiva. Então, raciocinem sempre assim. O salário de um empregado nunca é reduzido, nunca. O salário de todos os empregados podem ser reduzido. Para isso, eu preciso de uma negociação coletiva. Eu, empresa, negociando com o sindicato dos empregados, eu faço um acordo coletivo. Eu, empresa, através do meu sindicato, negociando com o sindicato dos peões, eu faço uma convenção coletiva de trabalho. O acordo e a convenção, eles são reconhecidos pela Constituição Federal. Eles têm o mesmo poder de uma lei federal. Só que a própria Constituição diz o que eles podem e o que eles não podem fazer. Eles não podem extinguir direitos, eles podem melhorar os direitos que existem e flexibilizar apenas 3. Eles flexibilizam a jornada de trabalho, e eu já falo que essa flexibilização de jornada, flexibilizam o salário e o turno de revezamento. Só essas 3. Eu estou falando do salário especificamente. Como que um acordo coletivo, uma convenção coletiva pode flexibilizar o salário? Pode flexibilizar ao ponto, inclusive, de pagar menos que um salário mínimo. Desde que o trabalho da pessoa também seja menos que o tempo normal. Então, ela trabalha por menos tempo, ela recebe menos. Pode flexibilizar de autorizar um desconto de 40% no salário de todo mundo ao mesmo tempo. Então, isto a Constituição permite que flexibilize, que é o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Então, redução salarial pode? Pode. Beleza. Quais são as outras duas coisas que pode? Turno de revezamento e compensação de horas. Vamos falar no turno de revezamento, que é mais simples. Pelo turno de revezamento, o empregado trabalha 6 horas por dia e 36 horas por semana, exceto negociação coletiva. A negociação coletiva pode negociar para o empregado trabalhar 8 horas por dia, tá? Isso está na súmula 423. Então, a súmula, ela prevê, inclusive, uma negociação para piorar a vida do empregado. Ao invés de ele trabalhar 6, ele trabalhar 8. Isso é possível no revezamento. O revezamento é uma jornada que não está prevista na CLT, somente na Constituição Federal. Ok. O que ele pode fazer na compensação de horas? A compensação de horas, ele pode mexer, mas respeitando o limite semanal. Por exemplo, quando normalmente a população fala banco de horas para falar de hora extra, mas banco de horas é o que eu vou falar agora para vocês. Banco de horas é uma semana espanhola, por exemplo. O que é semana ou jornada espanhola? Em uma semana o caboclo trabalha 48 horas. A gente sabe que o limite é 44. Na outra semana ele trabalha 40 horas. Isto eu estou flexibilizando. Numa semana ele trabalha mais, na outra semana ele trabalha menos. Isto é chamado semana espanhola. Isto é banco de horas. Eu estou fazendo o cara trabalhar 48 numa semana e 40 na outra, mas eu estou respeitando as 44 horas por semana. Também é banco de horas quando eu coloco o cara para trabalhar uns minutos a mais todo dia, se ele não trabalha de sábado. Aí ele trabalha de segunda a sexta, mais de 8 horas por dia. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver negociação. Toda vez que eu alterar o limite máximo de jornada do empregado, eu tenho que ter necessariamente negociação coletiva. Perfeito? Isso são as novidades. Falta a última, que é a complementação de aposentadoria. Foi alterada recentemente a súmula 288, que fala de complementação de aposentadoria. Algumas categorias previam como direito do empregado uma complementação da própria empresa para a aposentadoria dele. Aí ele vai receber o benefício pela Previdência Social e a empresa vai complementar. O que pode cair para ti disso? Pode cair assim, ó. O que vale? A regra atual ou a regra da admissão? A resposta é a regra da admissão. Quando eu fui admitido, vigorava a seguinte regra. É essa regra que vai valer para mim, mesmo que ela seja alterada depois. Tudo bem? Pode cair uma outra pergunta para ti. A empresa instituiu 2 sistemas de complementação de aposentadoria. Se o empregado optar por um, ele renuncia ao outro. Tá? E pode cair também... Existe uma regra na época da admissão do empregado. Existiram regras posteriores mais benéficas. Vale? Vale. Agora, piores não.
Tem que valer a regra da admissão do empregado. Beleza? Fechamos as alterações, só as alterações em direito do trabalho. Vamos falar do que costuma cair em relação a contrato. Contrato, a gente sabe que pode ser de forma expresso escrito, expresso verbal ou tácito. A gente sabe que, de regra, ele é indeterminado, mas pode ser determinado. Para ser determinado, ele tem que ser de 3 formas. Ou a empresa é transitória, ou o serviço é transitório, ou é em experiência. Empresa transitória, serviço transitório, até 2 anos. Em experiência, até 90 dias. Eu posso exigir experiência prévia do empregado, no máximo 6 meses. Ok, o que costuma cair de contrato? Contrato a prazo. Esse de 2 anos que costuma cair, ou 90 dias. O que cai? Pergunta número 1, pode exceder o limite? Não. Pode prorrogar mais de uma vez? Não. Prorroga mais de uma vez dentro do limite. Pode suceder a outro só depois de 6 meses. Eu contratei a Márcia Cristina, depois acabou o contrato dela, para eu contratar mesmo a Márcia Cristina, tem que passar mais de 6 meses para poder contratar, exceto 2 casos. Eu posso contratar a Márcia Cristina se for serviços especializados ou se for para atender a realização de certo acontecimento. O que é isso? Eu posso contratar a Márcia Cristina como camareira de hotel para atender as altas temporadas. Eu posso contratar a Márcia Cristina para vender no shopping, porque ela está atendendo a certos acontecimentos. Época de pico e alta temporada do hotel. E posso contratar a Márcia Cristina se só ela faz aquele serviço, porque é um serviço especializado. Aí eu contrato sucessivas vezes que não transforma o contrato dela em contrato por prazo indeterminado. A outra coisa que a FGV gosta bastante de cobrar é o término do contrato a prazo. Qual é a lógica? O contrato a prazo ele deve acabar na data que estava prevista. Ok. Aí eu vou pagar o resto de dias que faltava para o cara, o 13º proporcional, as férias proporcionais. O problema é quando o contrato acaba antes. Se ele acaba antes, patrão ou peão, quem quer que acabe, vai pagar uma indenização para o outro. Peão também paga. O valor dessa indenização é a metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato. Então, se ainda faltavam 11 meses de contrato, é a metade disso. Exceto se o contrato a prazo contiver cláusula assecuratória de reciprocidade. Cláusula de reciprocidade ou direito recíproco é a mesma coisa. O que significa cláusula de reciprocidade? A reciprocidade permite que as 2 partes possam rescindir o contrato antes sem pagar esta indenização. Agora, se eu não pago essa indenização, eu vou ter que pagar outra coisa. Quando tem reciprocidade, as regras que eu sigo são as regras do contrato sem prazo. Eu faço as mesmas regras do contrato sem prazo, inclusive com aviso prévio, gente. 40% de fundo. Isso não é coisa que normalmente tem em contrato a prazo. Aviso prévio, 40% de fundo. Mas vai ter se tiver reciprocidade. A reciprocidade é proibida no contrato de aprendiz. Vale para qualquer contrato a prazo, menos o contrato de aprendiz. Aprendiz pode ser contratado entre 14 e 24 anos de idade, pelo máximo de 2 anos, porque o contrato cujo serviço é transitório. Ok? Falando de estabilidade. Qual é a estabilidade mais encrenca? Gestante. Por que a mais encrenca é gestante? É a única adquirida em aviso prévio. Cumprido ou projetado. O cumprido ou trabalhado é aquele que o empregado ainda está trabalhando na empresa. O projetado é o pago. Ele não trabalha mais, ele recebeu. E se ficar grávida lá em casa, nem trabalha mais, está estável. Hoje, o projetado ele pode ser mínimo de 30 e máximo de 90 dias. Para quem tem menos de 1 ano de contrato, menos de 1 ano, 30 dias. 1 ano, 33 dias. Não vacilem, gente. A quantidade de anos, 8 anos é 8 vezes 3 mais 30. Ah, é 11 anos, 11 vezes 3 mais 30. 2 anos, 2 vezes 3 mais 30. Esta é a conta. Número de anos cheios, tá? Completo. Analisa o contrato, se ele te der um exemplo. Não vale anos de, assim, 2 anos e 11 meses e 28 dias são 2 anos. Despreza tudo aquilo, tem que ser ano completo. Ano completo vezes 3 mais 30 é a quantidade de aviso prévio. Beleza. A grávida pode estar estável nesta projeção, que vai de 30 a 90 dias. Confirmada a gestação no aviso prévio, quer ele cumprido ou projetado, a grávida tem estabilidade e vai ter que retornar. Qual a estabilidade da grávida? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tá? Além desse detalhe de ter no aviso prévio, a grávida é a única estabilidade que ela pode ser transmitida.
Se a mãe morre, aquela pessoa que assumiu o bebê vai estar estável. A pessoa que assumiu o bebê. Estou falando de gênero. A pessoa que assumiu o bebê vai ter estabilidade gestacional. Que é a lei complementar número 146, ok? Os outros estágios, vou te dar uma dica para os estágios que são eleitos para representar trabalhadores. Estágios eleitos para representar trabalhadores, olha a quantidade. Membro do Conselho Nacional da Previdência Social, membro do Conselho Curador do FGTS, esses 2 anos, o mandato. Dirigente sindical, mínimo de 3 anos o mandato. Membro da CIPA, membro eleito da CIPA, 1 ano com direito a mais 1 ano. Membro da Comissão de Conciliação Prévia. Todos os lugares que o cara é eleito para representar trabalhador, todos, a estabilidade vai até 1 ano após a extinção do mandato. Todos. O começo também é muito parecido, é sempre o registro da candidatura, exceto FGTS e INSS. FGTS e Previdência Social, o começo é da nomeação, não é do registro da candidatura, tá? Mas todos esses estáveis. O dirigente sindical tem a chatice só ser estável, 7 titulares, 7 suplentes. E o mandato é maior, porque são a mínimo de 3 anos. Beleza. Tem um detalhe também de estabilidade em contrato a prazo. Quais são as estabilidades que existem em contrato a prazo? Gestante e acidente de trabalho. Tá? E quais as estabilidades reais, que do momento que o empregado é estável, ele só pode ser mandado embora quando aposentar ou morrer? 2, decenal e o portador de qualquer doença que cause discriminação. Qualquer doença que gere discriminação para o empregado, que é a súmula 443, que a FGV adora, tá? Súmula 443, eu tenho uma doença, essa doença me gera discriminação. Eu sou estável. Pode ser portador de HIV, Alzheimer, qualquer doença que cause discriminação, qualquer circunstância que cause discriminação, tá? Recentemente o TST decidiu pela reentregação de um trabalhador dispensado porque ele era alcoólatra e ele foi discriminado por ser alcoólatra. Com muito orgulho, eu sou patrocinadora desta ação. Foi duro, mas saiu semana passada com a primeira notícia do site do TST. É inédito, porque vocês sabem que o alcoolismo é causa de justa causa, tá? Então, se reverteu a justa causa, no sentido de conseguir a declaração de nulidade da justa causa, porque o sujeito se tratava, inclusive, tá? Passava por tratamento, mas é doente. Doente precisa ser cuidado e não dispensado. Afastado, vai para o INSS, etc e tal. Beleza. De salário, eu quero te dar uma dica, gente. Remuneração é a soma de salário com gorjeta. Remuneração é a soma de salário com gorjeta. Salário é a soma de um monte de coisa. Remuneração é a soma de salário com gorjeta. Salário é a soma de um monte de coisa. Bem, para ser salário, tem que ser um bem da pessoa, do contrato. Não pode ser um bem para todos os empregados. Se é dado a todos os empregados, é porque a lei manda ou a norma coletiva manda. Vale-refeição pode ser salário. Vale-refeição pode ser salário utilidade. Basta que ele tenha sido fornecido pelo empregador por força do contrato de trabalho. Todo bem fornecido pelo empregador por força do contrato de trabalho é salário, exceto os bens nocivos à saúde, assistência médica odontológica, seguros, vale-cultura e previdência complementar. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Muito obrigada. Até daqui a 10 minutos. É muito, né? Pauleira? Tá.